Olá amigos da Rádio Tranquilidade, é bom estar convosco mais uma vez para esta introdução ou recapitulação da lição. Queremos dar também as boas-vindas àqueles que nos assistem através do canal de YouTube da Igreja Adventista ou da página de Facebook da Igreja Adventista ou então dos 2 minutos com ele. Estamos a estudar sobre educação. E esta semana vamos ver um tema que, por assim dizer, muito abrangente. Ele vai nos falar sobre a mundividência, a maneira como nós podemos olhar para o mundo de acordo com os princípios de Deus. Este é o quarto tema da nossa lição destes 3 meses, deste trimestre, e iremos ver aqui como é que nós, através do estudo das Sagradas Escrituras, podemos compreender esta mundividência. O que é que significa mundividência? É uma palavra que não é muito usada e ela significa uma visão muito alargada, uma visão capaz, se calhar, de ver tudo ou de compreender tudo ao mesmo tempo. Essa é normalmente uma impossibilidade humana. Por mais conhecimento que tenhamos, é difícil nós compreendermos a totalidade das coisas. Mas esta expressão é mais utilizada no sentido de compreender um determinado assunto ou então olhar para um determinado assunto, olhar para o nosso mundo, por exemplo, segundo a perspectiva divina. Aplicada a Deus, isto até se pode tornar, por assim dizer, físico. Salomão, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, diz: "Por toda a parte o olhar do Senhor observa tanto os bons como os maus." Observa tudo. Como seres humanos, o modo como olhamos para o mundo, para o que se passa ao nosso redor, é influenciado por aquilo em que nós acreditamos. É influenciado pela nossa cultura, pelo nosso conhecimento, pela nossa criação, por tudo aquilo que nos cerca, enfim, por uma infinidade de coisas. Ao estudarmos a Bíblia, nós aprendemos a olhar para o mundo através dos olhos de Deus. Isso significa que tudo aquilo que está ao nosso redor tem uma perspectiva diferente. As teorias do surgimento do universo, por exemplo, resumem-se praticamente em 2 teorias. Uma que diz que tudo surgiu do nada. A outra diz que tudo surgiu através do poder criador de Deus. Mas quando nós vamos descascar esta primeira teoria, vamos ver que ela vai de encontro a algo que não existe. Porque, no fundo, quem criou então o primeiro átomo, o primeiro organismo? Mas quando olhamos, por outro lado, para a criação através da Bíblia, ela diz-nos que, no princípio, Deus. Ou seja, tudo teve a origem em Deus. Quando olhamos para tudo o que Deus criou, vemos que existe uma relação de amor entre tudo aquilo que Ele cria. Se a natureza é assim hoje, tendo sofrido as consequências do pecado, será que a podemos imaginar ao sair das mãos de Deus? Eu gosto muito da descrição que o salmista faz como ao modo como nós fomos criados, como nós fomos originados. Vê no Salmo 139, no versículo 16, e diz: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe." Não havia naquela altura ecografias, mas Deus já nos conhecia. Um exemplo desta origem divina na natureza é a transformação que ocorre no corpo de uma mulher quando ela engravida. Toda aquela transformação até ao momento do parto. Todas as mudanças que acompanham o desenvolvimento do bebê, desde o simples feto até a preparação do seu corpo para o parto e depois a produção de alimento para esse bebê que acaba de nascer. Outro aspecto que nós podemos considerar é como o mundo natural provê tudo o que é necessário para o ser humano viver. Esta complementariedade só pode vir de um Deus que não deixa nada ao acaso. Por isso, quer como educadores, quer como educandos, é importante ter sempre presente que tudo surgiu pelo poder criador de Deus. É muito perigoso tentar conciliar o criacionismo divino com a teoria da evolução, aquilo que é chamado normalmente como evolução teísta. Isto não existe. Tal como Deus se define como eu sou o que sou, também no que toca à criação temos de reconhecer o seu poder criador. Ao olharmos para Deus como o nosso Criador, conseguimos vê-lo também como o nosso mantenedor,
nosso restaurador e nosso Salvador. Foi por nos amar que Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Foi por nos amar que Deus deu a sua lei, e a sua lei é tudo aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. Não para que vivêssemos num mundo sem regras, onde cada um faz o que bem parece aos seus olhos, conforme diz Moisés em Deuteronômio no capítulo 12, versículo 8. Mas num mundo em que reconhecemos Deus como aquele que nos criou e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Este Deus que nos dá a sua lei para regular tanto a nossa relação com Ele como a nossa relação com os nossos semelhantes. O próprio Jesus, ao falar com aquele jovem que vai ter com ele, faz ele próprio esta divisão da lei de Deus em dois grandes mandamentos. O primeiro mandamento é servir a Deus, o segundo, ajudar o nosso próximo. Diz em Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E depois o segundo mandamento é de importância semelhante a esta: ama o teu próximo como a ti mesmo. Diz o Senhor Jesus, não há nenhum mandamento mais importante do que estes dois. Mas antes, ainda no versículo 29, Jesus dá como que o primeiro de todos os mandamentos, o primeiríssimo mandamento. Jesus esclareceu dizendo: o mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Podemos substituir aqui, quem sabe, a palavra Israel pela palavra Portugal, ou Brasil, ou outro país qualquer, ou até pelo meu nome próprio, ou o teu nome próprio. Escuta, José, aquilo que o Senhor tem para te dizer. Sim, tudo está na lei de Deus, tudo que está na lei de Deus é para o nosso bem. Ela foi dada por um Deus que me ama, um Deus que te ama, um Deus que quer o melhor para ti. Obedecer-lhe, reconhecendo como Deus, é o meu ato de amor. Somente Deus é capaz de um dia restaurar todas as coisas como eram quando foram criadas lá no princípio. Se olharmos para o nosso mundo com os olhos evolucionistas, parece que o que vemos é uma regressão e não a evolução que eles apontam. Os acontecimentos ao nosso redor não nos dão uma perspectiva de uma sociedade melhor, mas muito pelo contrário. Pessoas cada vez mais egoístas e as suas consequências. Pessoas que só pensam em si próprias e que parece que tudo contribui para o seu bem. Escrita há milhares de anos, a mensagem de Deus é um aviso ou uma informação e também uma esperança para cada um de nós. Jesus avisou do que viria ao mundo em Marcos, no capítulo 13 e no versículo 7, por exemplo. Diz ele: quando ouvirem dizer que há guerras por toda a parte, não tenham medo. Essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Depois Jesus como que dá-nos a solução para uma vida futura melhor do que esta. Diz ele, escrevendo através de Paulo em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, Cristo é o meio provido por Deus para nos restaurar, para nos modificar. Aceitar a morte de Jesus e os seus ensinos é como que o passaporte para esta vida futura ao seu lado pela eternidade. João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz-nos: mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É isto que Deus tem para cada um de nós. E depois complementa como é que isso pode acontecer, escrevendo já através de João, mais tarde, no capítulo 20 e no versículo 5 e no versículo 6 de Apocalipse: os outros mortos não voltarão à vida, a não ser depois dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que tomaram parte na primeira ressurreição. Isto é o que está à espera daqueles que amam a Deus. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. É papel dos pais, como primeiros educadores, dos professores, mais tarde, e de cada cristão transmitir aos outros, independentemente da sua idade, esta visão de Deus. Um Deus criador, um Deus restaurador, um Deus salvador. Um Deus que ama e que chora por cada ser humano que não compreende
esse amor e que não transmite também esse amor. Que cada um de nós aprenda a olhar para o mundo e seus habitantes na mesma perspectiva divina. É sem dúvida nenhuma um desafio para cada um de nós. Espero que esta lição te possa ter ajudado a compreenderes melhor aquilo que está ao teu redor e também a olhar para os outros segundo a perspectiva divina. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, porque nos trazes estas lições. Ajuda-nos a olhar para o mundo segundo a perspectiva de Deus, a tua própria perspectiva também, para que nós possamos amar e compreender melhor aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo. A semana que vem vamos encontrar-nos aqui para estudar a lição número 5. E a lição número 5 tem como título Jesus como professor por excelência. Vamos aprender com este grande professor, o nosso Senhor Jesus. Um abraço e encontramos-nos aqui novamente para introduzir ou para recapitular esta lição.